Dentro disso, também queria falar sobre um tema que tem uma certa correlação, que é essa questão de se adaptar e de, né, viver essa nova realidade. Como é que foi, né? Daí é importante a gente saber, porque você deve estar passando por isso agora também, né? Como é que está a situação atual e como é que foi passar por esse estágio de pandemia que ninguém esperava, né? Como é que até na visão de negócios aí, financeira, etc., como é que os lojistas estão lidando? Teve um impacto muito grande? Como é que... E se vocês tomaram algumas ações aí para tentar remediar a situação atual, né? Porque como você mesmo falou, aí eu queria até que você explicasse um pouquinho dessa questão da internet, se tem ajudado de alguma forma e tal. Mas querendo ou não, o coração da galeria é o espaço, né? A presença ali. E agora com essa pandemia isso caiu. Como é que isso impactou aí para vocês? Não, legal, cara. Acho que uma coisa se relaciona com a outra, como você está falando aí, né? Sim, Acho que o sim, sem grande dúvida. ponto nessa pandemia foi a gente ter, de forma quase que por obrigação, ter que lidar com o nosso propósito. Então, assim, todo lojista aqui, de uma forma ou de outra, de uma forma positiva ou de uma forma negativa, teve que, todo ser humano mesmo, né, na Uhum. sociedade em geral, ter que parar e refletir e falar, ih, caraca, minha vida, o que vai acontecer? Porque, veja, antes eu estava trabalhando para conseguir tais objetivos. Cara, não vou conseguir porque tal coisa não vai rolar mais. Eu não consigo mais viajar, eu não consigo mais não sei o quê, eu não consigo mais, não preciso mais comprar aquele carro, não preciso mais fazer isso, aquilo e tal. E aí, de certa forma, todo mundo teve que deixar de olhar para fora e olhar um pouco para dentro e falar: ih, cara, e agora? O que que eu quero? O que que eu preciso? Igual você estava falando do ponto de vista da educação. A busca externa, ela tem um caminho que é super relevante, etc. Mas ela pode demorar anos. Você pode descobrir aquilo na adolescência, você pode descobrir aquilo com 60 anos. É, E durante esse sim. período todo você vai sofrer, você vai, né? O E esse quanto, período de você pandemia vai sofrer de frustração e quanto de oportunidade que você acaba perdendo, né? Triste. e aí é aquela questão, é, como é que eu posso ser um ser humano melhor durante esse processo de aprendizagem? Eu posso ser um ser humano melhor, é, preceito básico. Eu só vou conseguir ser um ser humano melhor se eu conseguir respeitar as outras pessoas. Básico. Sim, Porque concordo. se você não respeita, você não aprende com as outras pessoas, você não aprende com o coletivo. Então, o que a gente colocou aqui foi basicamente o seguinte, gente, é uma situação, está imposta, o que que a gente pode fazer? Nós, como condomínio, conseguimos afastar alguns funcionários, conseguimos diminuir o custo da galeria, diminuímos um pouco, diminuímos o valor do condomínio, é, a, a galeria por si só, cada lojista são os proprietários dos imóveis que locam esses imóveis para Sim, os inquilinos, né? certo. Conversamos com muitos proprietários para tentar diminuir o valor de aluguel, etc. Alguns O teve pessoal se negociação, outros ajudar, não né? O pessoal tiveram. se A ajudar, no maioria fundo. foi Essa foi a movimentação do mercado, né? Um tentando ajudar o outro, né? é, Fornecedor dando desconto, natural. você também dando desconto. É porque é uma situação totalmente fora do comum. E aí a questão do que você falou de ter um pouco de empatia, né? Para entender a situação e todo mundo fazer seu pouquinho para tentar passar por isso e as coisas voltarem ao normal, né? Isso, e aí assim, meu, tenham paciência, continua acreditando, continua se apegando aos seus valores. A crise financeira está aí. Eu estou passando por dificuldade financeira porque eu vivo das lojas aqui, eu não ganho dinheiro do condomínio. Não, o trabalho, tudo que eu faço é um trabalho voluntário, né? Me beneficio também de uma certa forma, porque Uhum. traz movimento para a galeria, todo Sim. mundo ganhando, eu ganho junto. Mas, Quando cai, cai mas eu para você também também. as dificuldades financeiras acontecem e eu também estou financeiramente quebrado, digamos assim, porque tem que lidar com funcionário, tem que lidar com fornecedor, mas é o negócio seguinte, cara, a gente tem que carregar dentro da gente, mais uma vez, esses valores, princípio básico, respeito. Vamos tentar junto resolver essa situação? Vamos. E aí a gente, como grupo, como comunidade, é uma delícia, cara. Você está ali atrás do balcão, você está passando pelo corredor da galeria, você vê uma pessoa saindo, às vezes, de casa, depois de 3 meses dentro de casa. Cara, meu, eu não vi a hora de poder vir na galeria do rock, cara, que Nossa, eu tô com legal. Isso saudade, daí bem enche nosso peito sincero. de alegria, cara, sabe? Isso Verdade. daí é muito legal. Mais uma vez, é ser humano interagindo com ser humano, Sim. independente de qualquer coisa. Então, assim, nesse processo como um todo, a gente, como administração, foi sempre tentando acalmar e lidar com as pessoas da forma mais humana possível. Agora, tem um ponto anterior a isso, que aí a gente fala do Estado, né? Um bando de filha da mãe lá, que tá com um deles ganho, que tá tudo certo, então o cara Muito desrespeita, tem censurado. zero empatia com a gente, tem zero empatia com as pessoas,
Sai daqui da galeria hoje no entorno, cara, parece brincadeira. Você vê gente apodrecendo na rua e a prefeitura tem um orçamento, a SMADES, de 1,2 bilhão de reais, é bilhão, porque tem gente que fala assim, Sim. não, milhão, não, é bilhão, e as pessoas continuam apodrecendo na rua. E todo o entorno da galeria vai se decaindo, se depredando, e aí a grande pandemia que a gente vive, Já é bem a anterior pandemia a da 2020, né? desumanização, né? 30 anos que o centro só foi caindo, 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 esses abutres aí, os caras são, parece, meu, é desumano a forma com que esses caras tratam quem gera emprego, cara. E não tem coisa mais nobre dentro do mundo que a gente vive hoje do que você gerar emprego, gerar renda, porque você gera esperança, gera respeito à pessoa. Isso é nobre, cara, isso é raro. E a prefeitura de São Paulo trata todo comerciante como se fosse um lixo. O governo do estado trata todo comerciante como um lixo, até o governo federal. Então, assim, você tem uma série de descasos com as pessoas que, assim, é, os caras não sabiam avisar quando que podia abrir, quando podia fechar. Não tinha informativo direto. Os caras continuaram cobrando IPTU. Todos os impostos estão aí. Cara, é um negócio assim, desumano que eles Sim. fazem com as pessoas. As pessoas, na pior das situações que você tem, o Estado ali. Não, não, não. E aí, quantos por cento de salário foi reduzido desses caras? Zero, nada. Os caras não perderam nada, continuam ganhando a mesma coisa É, dentro de Marconi, casa. E assim, aí, um eu ponto não que sei é se eu sei o quanto difícil tá para a gente, similar como aí. administrador da galeria, como é que eu vou explicar para um cara desse? Que tem um aluguel para poder pagar, tem uma família para poder sustentar. Se você for colocar a faixa de renda média de um lojista da galeria, de ganho ali que ele tem, é de 4 a 5 mil reais por mês. A É pra média. Tem sobreviver lojistas que mesmo, não ganham é um mais, tem negócio, lojistas não que tem ganham nenhum cara menos. rico ali, né? Milionário só por causa de uma lojinha, né? É pra sobreviver, né? O cara consegue conquistar as coisas dele, mas não é um negócio, né, que o cara tá sobrando dinheiro porque tem uma loja. Esse que é um empresário, não é, né? O cara que tá batalhando aí como qualquer outro, né? E o que eu acho triste, daí até É o exemplificando, comerciante, né? assim, obviamente, ter experiência pra te ter no sentido de varejo e tal, mas, por exemplo, teve uma ação, a gente é uma empresa prestadora de serviço, né? E é uma empresa de segurança da informação. E o nosso foco principal é a prestação de serviço. A gente vende hardware, software, mas o core da empresa é a parte de serviço. E aí o imposto que a gente mais paga é o DAS, né? Nacional e tal. E aí, durante a pandemia, né, acho que a partir de abril, mais ou menos, os caras começaram a dar a isenção do DAS, né? Aí deram isenção, acho que foi durante 3 meses. E aí começaram a cobrar, jogar a isenção de 3 meses nos meses subsequentes e cobrar duas vezes o imposto no mês. E assim, não deu tipo 5% de desconto, Marconi. E assim, os caras não esperaram parar de cobrar o imposto e depois, as coisas voltaram ao normal, o mercado voltou, a pandemia passou, aí agora a gente divide em 12 vezes aqui pra você, pra realmente ajudar, né? Tô falando, né, beleza, não quer dar desconto, porque não quer perder a arrecadação, mas pô, vamos dividir em 12 vezes aqui, vamos te ajudar. Não, os caras seguraram 3 meses, o mercado. Aí que você perdeu o maior volume de vendas, aí o seu fluxo de caixa caiu lá embaixo, que aí quando você começa a ter aperto, depois de 3 meses, com um mercado horrível, que você tá tendo aperto, os caras vão lá e te colocam os dois impostos. E você tem que pagar. Se não pagar, atrasa, daí paga multa, paga mora, etc. Então, que ajuda é essa, né? Que ajuda é essa? E aí, beleza, depois de 6 meses, aí ele voltou a cobrar normal e até agora a pandemia ainda tá trazendo impacto em todo o mercado. E assim, graças a Deus, assim, pra gente, pra mim especificamente, pra Athena Security, a gente é uma empresa de tecnologia de segurança da informação, que é um dos mercados que foram menos impactados, né? Até conversei com o pessoal do Tatuíque lá com a Ellen e tal, e ela falou que também na parte de tatuagem não foi tão impactada, até falei pra ela que a gente é privilegiado. Mas, felizmente, por a gente não ter sido tão impactado, a gente conseguiu. Mas eu penso, se é para as outras empresas, prestadores de serviço de outros segmentos, o cara, nessa volta dos dois impostos pro cara pagar 3 meses seguidos, o cara fale, né? E é realmente essa questão que você falou do descaso e tal, que até pela questão que você falou de lojistas, às vezes até acaba sendo muito pior. O pessoal do varejo. Cara, assim, a gente aí, justiça seja feita, a gente até conseguiu auxílio um pouco do governo federal através da prorrogação de contrato de trabalho. Isso foi Pra não muito mandar o bom, pessoal embora, ajudou né? muito, para evitar que as pessoas
demissão, etc. Pronamp também ajudou muita gente aqui na galeria, a Caixa liberou alguns créditos, etc. Teve uma iniciativa que chama Estímulo 2020, que foi sensacional também, ajudou alguns lojistas aqui na galeria. Agora, cara, a forma fria que eles tratam, como você passou aí, é assim, a gente foi, tive encontros, reuniões, né, digamos assim, com a equipe da vigilância sanitária que decide no estado de São Paulo o que abre e o que fecha. Perfil dessa pessoa: 50 e poucos anos, passou num concurso público com uns 20 e poucos. O cara, ele não tem a menor sensibilidade com relação ao comércio. Ele não vai no comércio, ele não sabe o que é um comércio, ele não sabe que o cara entra na loja, ele já passa um álcool gel, não tem como ele se contaminar ali dentro. Você, como comerciante, também está preocupado com a sua própria vida, então você vai tomar todos os cuidados. Você não está abrindo para poder ter lucro, você está abrindo só para poder diminuir o seu custo, diminuir suas despesas, para lá Pagar na as frente contas, né? o Sim. tombo não ser tão grande. Uhum. Só que quando você vai conversar com essas pessoas, eles são extremamente intolerantes, eles são desumanos. É impressionante a incapacidade do Estado de ser empático, cara. E hoje é um dos grandes males que a gente está vivendo. Porque são esses filha da. Pode Né? falar, fica à vontade. Que a coitada da mãe desses caras, ou enfim, É, que promove toda essa coisa de nós contra eles, o branco contra não sei o quê. Esses caras ficam lá no altar deles promovendo essa palhaçada e a galera tá caindo na conversa desses filha da mãe. sim. E aí, mais uma vez, você quer um ambiente mais diversificado que era para ter pau todo dia, que é a Galeria do Rock, e tem briga aqui, não existe mais isso, cara. Não é porque a gente soube cuidar, não sei o quê. Cara, as pessoas entenderam. Quem é frequentador da galeria não entra nessa pilha, cara. Eles não ficam nesse negócio de, porque o fulano fez, porque esse cano fez, porque. Cara, aqui mais uma vez aquele negócio, uma vez a gente fez a medição do FIB, né, da Felicidade Interna Bruta, Que e foi legal. super positivo aqui dentro da galeria, Olha, que nesse legal. sentido, porque a pessoa se sente bem. Se você for agora com máscara, não dá para perceber mais, mas você vê a Pessoal expressão sorrindo, das né? pessoas quando elas entram na galeria, elas estão sorrindo, elas estão bem, elas estão, pô, meu, legal, pô, que legal, tô numa nice. E é um dos únicos lugares da cidade de São Paulo, se não o único, onde você tem um favelado e um cara que mora nos jardins convivendo no mesmo espaço sem se estranhar. E eles convivem às vezes em alguns, mas não se estranha. O cara olha e fala: "Ih, cara, o que que esse cara tá fazendo?" Sim. Aqui eles não se estranham e interagem. E Eu tomo aí, uma cervejinha qual lá que é a nos capacidade? barzinhos, às vezes um do Exato, lado porque do ele vai outro. trocar ideia, porque ele vai comprar o É, mesmo tênis que o cara. Ele sim. vai comprar a mesma camiseta que o cara. É, Então, a diferença é que um juntou 2, 3 meses de salário e o outro está usando o dinheiro da merenda. Não exatamente, importa, isso também pouco exatamente. importa nesse momento de interação. Sim. Você vai num show de rock, você vai num bate-cabeça com o cara que é CEO do Santander. Sim. E você, pô, é um office boy, tá os dois lá curtindo o mesmo som. Você gosta de Pantera, eu gosto de Pantera, acabou. Isso é É incrível, ali né? que tem a comunicação. Agora, o Estado, ele não tem isso, velho. O Estado chega um cara lá, senta numa cadeira, fala, pô, agora eu mando nessa porra. Aí o poder sobe na cabeça do cara, e aí eles não entendem que esses filhos da mãe todos que estão passando por lá, eles duram 3, 4 anos, 2 anos, 5 anos, 6 anos, eles saem, vem outro no lugar. A Galeria do Rock está aqui desde 1963, como centro comercial Grandes Galerias, como Galeria do Rock desde 94, mais ou menos, desde os anos 90. Esses caras vão e vêm, a gente continua aqui. Só que o grande problema é que a gente, como sociedade, não está sabendo virar para esses caras e falar assim, ó, não, tá de brincadeira, rapaz. Aí quando o cara veste a camiseta da diversidade como Estado, e vem falar, eu sou eu sou Por campanha política. diversidade, É, eu sou não sei sim. o quê. Aí sabe aquela coisa de a gente pegar e falar assim, você é da diversidade mesmo? Então me fala aí, canta a música da diversidade aí. Você não, essa camiseta aqui, vai se lascar. É o Tá poser da faltando um pouco diversidade, é verdade. de a gente fazer o bullying É com o o Estado, poser da entendeu? diversidade, De é começar a verdade. virar para esses caras e falar, cara, você não tem, aqui você não tem Então jurisdição não, prova. cara. É, Porque exato. eu, como cidadão, tô pagando meu DAS aqui, cadê o meu retorno? Cadê Sim. todo. Vocês obrigaram a gente a fechar, vocês obrigaram a gente a uma série de políticas que hoje estão se mostrando com sucesso, sem sucesso, enfim, não é o mérito, mas a grande dificuldade, respondendo a questão lá, era tentar passar uma tranquilidade para as pessoas, que a gente sabia que isso ia se estender por muito mais tempo, ainda está se estendendo, isso ainda vai continuar se estendendo, mas é o seguinte: financeiramente, numa sociedade onde o dinheiro é muito importante, isso você vai conseguir recuperar mais cedo ou mais tarde, a gente vai continuar lutando do seu lado. Então,
tenha paciência e saiba que o que você está fazendo, você está seguindo o seu propósito. O seu propósito não é comprar uma casa, ter um carro, qualquer coisa, não, cara. É É ser sobreviver feliz de forma aqui, fazer digna o que e você dar um gosta. alimento para sua família. Partindo desse princípio, meu amigo, vamos junto, vamos passar por essa, segura aí, se endivida, faz isso, faz aquilo, mas, meu, segue em frente. Porque se o cara perde essa perspectiva, aí não tem mais sentido de viver. Aí se não tem mais sentido de viver, aí, meu amigo, aí tá o problema, cara. Sim, então, eu fico triste dessa questão. Eu não vou, né, e nem entrar muito nesse mérito. A gente vai ficar mais 2 horas conversando. E aí vai entrar em É, polêmica que não é o que eu quero. Mas a questão é o seguinte: o problema é você ficar muito. Os caras não disfarçarem direito, né? Se o cara ainda fizesse o teatrinho bem feito, eu acho que amenizava essa sensação de transtorno, de raiva aí que a gente fica às vezes. Mas é muito nítido que essas decisões estão muito, muito influenciadas por jogos políticos. E eu tô falando, às vezes, tanto no sentido do cara que fala fecha, tanto no sentido que o cara que fala abre. Não tô me uhum, colocando em nenhuma posição. Mas você sente a jogada política, né? Você vê a briga de partidos. Isso é totalmente triste e prejudicial. Aí pensa você, como administrador da Galeria do Rock, né? Faz parte aí do comitê e tal. Todo o seu esforço de gestão, tudo que você estudou, a sua tomada de decisão ser baseada nessa questão de ego, de poder. Como isso seria prejudicial para o seu negócio e como seria prejudicial para os seus lojistas. As tomadas de decisões têm que ser baseadas em cima de conceitos, de estudo, de pesquisa e de números, né? Aí não tem que muito fugir, a gente tem que ir para a base aí, nossa, de administração, que é voltada em cima de perspectivas do que vai realmente trazer o melhor. Não é uma questão de, para agradar, para mim levantar a bandeira, para ficar bonito na foto. É uma questão de realmente avaliar os dois lados e ver, pô, eu tô prejudicando de um lado, que vai trazer fazer um estudo em cima disso. Eles têm dinheiro, têm equipe para isso, só não tem pessoas com boa vontade e profissionais às vezes capacitados para isso. Mas podem contratar também no mercado e etc. Mas é realmente fazer o estudo. Pô, quanto isso vai impactar se as lojas vão ficar fechadas? Quanto vai impactar? Vamos fazer o estudo, né? Visando outros países, o que é a mesma coisa que aconteceu. Quanto que realmente vai impactar a questão da saúde, de aumentar o nível de contaminação. Fazer estudo, gerar relatórios sobre isso. Obviamente não é preciso. E nenhuma tomada de decisão, praticamente quase nenhuma tomada de decisão de um administrador, de um gestor, de um líder é necessariamente precisa. Ele pega as informações, com essas informações ele toma essa decisão estratégica baseado no que é mais provável, do que realmente, sempre focando no que vai trazer melhor resultado. E o melhor resultado nosso é financeiro. O melhor resultado do governo é o que vai fazer melhor para a população, não é financeiro. E aí sim, a partir do momento que eles comprovem que faz esse estudo, só que, né, os caras usam marketing e tal, dá uma embromation, mas qualquer pessoa com um pouquinho mais de conhecimento sabe que os caras estão tomando as decisões sem uma base realmente estruturada do que realmente é o importante, o que deveria ser feito. E a influência política é muito nítida, e isso é revoltante. Isso é revoltante. E o cara tá pensando no próximo mandato, seja um, seja outro, e, pô, se isso se realmente tá junto com a melhor decisão, você não sabe. Daí você fica realmente. Só gera essa frustração e essa sensação de impotência que deixa a gente revoltado, né? cara, concordo contigo. E assim, a gente vê a falta assim, nosso estado ele é gigantesco, né? E aí, quando a gente precisa dele, o cara não sabe fazer um cálculo. O cara não sabe, o cara não Exato, sabe, exato. Isso é o que eu é o fico mais trabalho dele. puto. Sabe aquele lance de assistir jogo de futebol no Brasil? Eu não assisto nem no Brasil nem fora. Fui muito ligado a futebol especificamente. Gosto de esporte, gosto de ver a Olimpíada pra caralho, porque você vê o cara na Olimpíada, ele vai para atingir ali a vida O dele. Ele sonho treinou dele, o 10 sonho anos dele, da vida dele isso é foda pra para caralho. conseguir aquilo lá. Sim. Aí no esporte coletivo e tal, os campeonatos, você vê que os caras dão aquela migué e tal. Assistir um jogo de futebol no Brasil, você vê um cara que ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês errar um passe de 4 metros. Fala, não vou assistir isso, não vou sair fora. Agora, quando você tem o Estado, você olha o Estado lá, o caboclo tá lá, ganhando uma puta de uma grana, vai ganhar uma grana vitalícia, não fala. Aí na hora que o cara tem que fazer um cálculo, tem que cumprir o papel dele, ele tem que se mostrar como estadista, como servidor, ou seja, servir o público, ele não serve. Eles não prestam. E aí, quando eu falo presta, é de prestar mesmo. Uhum. Com a etimologia da palavra, de prestar. De Ele não prestador mesmo. presta para aquilo.
Eu, por exemplo, eu não presto pra puta, lixar piso. Outro dia eu fui tentar lixar um piso, cara, minhas costas foi pro saco. Eu não presto pra isso, não presto, não adianta, não vou Sim. prestar pra isso. Você fala assim, mas quando vamos falar sobre música, fala aí sobre a história do rock. Eu não presto pra isso, literalmente. E esses caras, eles não prestam pra servir o público. Eles acham que eles não estão servindo. Eles acham que eles estão fazendo um favor. A partir desse ponto, nada sai certo. Sim, Nada sim. sai certo. O cara ele vai falar, não, vamos fazer um rodízio. Puta ideia de idiota. Aí você vai lá e fala, não, não é possível, o cara vai fazer isso. Puta, ele fez. Aí você fala, E ele eita, faz por nós. ego, né? Ele faz porque eu quero e Vaidade. pronto, por O rei, vaidade, exato. E o pior o é que tem rei gente que Salomão, compra isso, né? Que fica a favor disso. Isso que eu fico mais doido. rei Salomão já dizia, é tudo vaidade. E esses caras são É, vaidosos pra caramba. Você vê, assim, escorre no canto da boca no discurso deles, a vaidade deles. Assim, você olha e fala, olha lá, o cara vaidoso, acha que eu vou cair nessa merda. E o pior, e aí por isso que muitos deles não aparecem em público, porque se um cara desse vem aqui, meu amigo, eu sinceramente nossa. não vou conseguir controlar a galera Sim. aqui não, Os cara. Eles lojistas. vão descer a porrada. Você não tem Os noção, tiozão velho. Os roqueiro caras aqui vão bravo. ficar malucos. É, Ah, aqui é aquele negócio, é atitude, entendeu? Aqui sim. chega. E aí você chega numa hora que pô, cara, você tá de brincadeira comigo. Você falou um negócio, você não. Olha é essa. E aí, mais uma vez, é o que você, igual você pontuou perfeitamente, Thiago. A vaidade escorre no olhar desses caras. E aí, Uhum, quando você vê, você fala assim: o cara não está me servindo, ele está servindo a si próprio. sim. Tem um livro que é muito interessante que chama Etienne de la Boétie, que é Discurso da Servidão Voluntária. É sensacional esse livro, cara. Recomendo todos a lerem para poder entender um pouco mais sobre a tirania. É quase como o Príncipe de Maquiavel, de uma forma muito mais simples, muito mais curta, mas falando especificamente dos tiranos. Como que a gente escolhe servir a um tirano é, é, por, por, por vontade própria. Quando a gente vai ver, a gente já está servindo a um tirano. Então, é um livro sensacional, super atual, escrito em 1500 e pouco. Recomendo super as pessoas lerem ainda mais nesse período aí, cara. Primeiro É, pensamento que eu penso, eu coloco, pô, imagina esse cara como meu gestor. Eu falo, nossa, daí eu pediria demissão na hora. Mas infelizmente a gente não tem muito o que fazer isso, só se a gente sair do país e infelizmente, ou não, a gente ama essa terra. Eu amo ser brasileiro e amo morar em São Paulo. cara, assim, eu já com com a formação que eu tenho hoje, com o caráter que eu tenho hoje, com os valores que eu tenho hoje, eu mandaria esse cara pra puta que pariu e sairia de lá sem ter dado um soco na cara de um cara desse. Eu também.